Irmãos, abram vossas Bíblias, você que está em casa também, está nos acompanhando pelas redes sociais, abra sua Bíblia nos Salmos, de número 24. Salmo de número 24, vai trazer esse estudo bíblico para nossos queridos irmãos que estão aqui é pouco número, os irmãos estão aos poucos voltar à atividade normal. Salmo 24, verso 1 em diante. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da nossa salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Meus queridos irmãos, nós vamos observar claramente algo interessante da parte de Deus. É falar sobre o seu domínio, sobre o seu governo. Neste salmo, no capítulo, ou melhor, no número 24, o Salmo 24. Nós vamos observar claramente com relação à forma como o Antigo Testamento foi canonizado. A expressão Antigo Testamento, dentro do contexto judaico, não existe. Mas existe a Tanakh, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros, os Nevim, que é os profetas, tanto posteriores, como também os anteriores, como também nós vamos ver os Ketuvim, ou Ketuvim, que são os escritos. A maneira como a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, foi canonizado, segundo o grande erudito Lee MacDonald, ele vai dizer algo interessante, que a maneira como foi canonizado o Antigo Testamento é visando dentro de um contexto profético. Observe que quando você vai ver que a Tanakh, a Bíblia hebraica, ela se encerra com os Ketuvins, com os escritos, e a finalidade é no livro de Crônicas. Quando você vai ver o fechamento da Bíblia hebraica, é com o propósito de mostrar que os judeus, a maneira como eles canonizaram, sistematizaram, organizaram sua Bíblia, foi num propósito de trazer uma restauração à fidelidade a este Deus. O alvo maior não foi a profecia, mas o alvo maior não foi primeiramente um reino de prosperidade e riquezas, mas para eles terem esse reino, primeiro eles começaram a obter através da questão da fidelidade a Deus. Já ao contrário, o Antigo Testamento, como foi canonizado dentro do contexto cristão, você vai ver claramente algo interessante, é quando você vai ver primeiro o Pentateuco, você vai ver os livros históricos, você vai ver os livros proféticos. A maneira como encerra é na profecia,
Porque o cristão, a visão dele é um reino profético, a que haveria de vir o Messias, a promessa de Deus aos homens para trazer a salvação. Então, nós vendo nesse aspecto, o livro dos Salmos, ele se encontra dentro dos livros escritos, dos Ketuvim, que é o livro aonde a parte que encerra a Bíblia hebraica, que está mostrando claramente, sempre buscando a fidelidade a Deus, e esquecendo que tudo que eles fizeram, praticaram e fizeram de algo de errado, e eles foram levados para diásporas, eles foram condenados a serem dispersos, foram exilados. Então, a forma como ela foi organizada é para mostrar a restauração da fidelidade do povo judeu para com esse Deus. E você lendo o livro dos Salmos, você vai ver que aqui são cânticos poéticos introduzidos exclusivamente a Deus. Dentro da Bíblia, você vai encontrar vários gêneros literários. Gêneros literários, você vai ver que profecias, parábolas, provérbios, metáforas, símiles, expressões idiomáticas, cartas, epístolas. Então você vai ver dentro isso, são gêneros literários. E para nós entendermos a Bíblia, nós temos que interpretar dentro de cada linguagem que o autor quis transmitir. E aqui o Salmo, o gênero literário dele é a poesia. São louvores, são cânticos poéticos voltados exclusivamente para Deus. Não é para os homens, é para Deus. Não é voltado para o homem no centro, mas é colocado Deus no centro. Então tudo que os salmos estão mostrando é um louvor para Deus. Louvor pelo que Ele é, louvor pelo que Ele fez, louvor pelo que Ele faz e louvor pelo que Ele vai fazer. Então os salmos mostram esse propósito, esse objetivo de louvar. E os salmos, eles têm também um papel importante de revelar os atributos de Deus. Tanto os atributos comunicáveis, justiça, misericórdia, amor. Então isso são atributos comunicáveis, ou seja, aquilo que nós temos, Deus se comunica também através de nós por esses atributos. E também os atributos incomunicáveis, eternidade, infinitude. Você vai ver também a questão de onipotência, transcendência, onisciência, soberania. Então essa mostra a questão que os atributos de Deus aqui são glorificados, são exaltados. Os atributos de Deus não quer dizer que Deus ele é tratado de forma para estudar ele por partes, de maneira nenhuma. Mas cada atributo mostra o total do seu ser. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, Deus é juízo, então está mostrando claramente um quesito. Mostra que o seu todo, ele é amor, que o seu todo, ele é fogo devorador, que ele é juízo. Então tudo isso nós vamos passar a compreender que assim é este Deus. Este Deus, ele é em seu todo cada atributo dele. Nós observamos isso quando você vai começar a ver o Salmo de número 24, aonde nos mostra algo muito importante, que o texto, o verso primeiro, ele começa a descrever: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Observem claramente que aqui mostra o seu governo, o seu domínio, a sua soberania. O mundo, muitos podem até pensar, nós vamos ver a questão do deísmo, nós vamos ver a questão que Deus criou e assim abandonou sua criação, aonde surgiu isso dentro de uma questão racionalista dos homens, ali na Inglaterra, que é chamado deísmo inglês, que Deus criou o mundo, que Deus criou os céus, que Deus criou a terra, mas Deus abandonou sua criação, e Deus não tem contato com o homem. Então nós vamos ver que Deus, ele não apenas ele criou, mas o mundo e a história do mundo está sob o seu controle, porque ele governa tudo, tudo está no seu domínio, e nós vamos observar isso claramente. É que o nome, primeira coisa nós vamos ver aqui, no verso primeiro, é que do Senhor,
Aqui a expressão é Yahu, que traz a ideia do tetragrama, ou tetragramaton. Nós não temos a expressão exata deste nome, aonde os homens, futuramente no período medieval, inventaram os pontos maçoréticos para poder trazer um som a este tetragrama, a estas 4 consoantes, aonde não tem como ninguém proferir. E por que que os judeus não proferiam este nome? Porque eles tinham primeiramente a questão do medo. O nome de Deus equivale ao seu caráter, equivale à sua moral. Quando nós vamos analisar claramente, eles deixavam de pronunciar este nome, porque eles tinham temor, o medo de profanar o nome de Deus. Eles escreviam, e até certa vez, quando eles escreviam, eles pegavam a pena que eles escreveram, e eles queimavam o tanto do temor que ele tinha para com este nome. E este nome traz a ideia do seu governo, aonde é traduzido futuramente como Yahvé, como Senhor. Então aqui mostra a questão do nome de Deus. Os homens tinham medo, e é verdade que o nome dele é sempre santificado. Por que que o nome dele é santificado, como também o nome dele pode ser profanado? E como o nome dele é santificado, é necessário nós santificar o nome de Deus, porque o próprio Jesus, ele vai fazer a oração modelo, ou a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso mais conhecida, onde ele vai dizer: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Não é que nós, simplesmente, essa santificação do nome de Deus, é através da nossa obediência, nós obedecendo a Deus, nós cumprindo a lei de Deus, nós cumprindo os mandamentos de Deus, assim nós vamos estar santificando o nome de Deus em nossas vidas. O mundo e os homens estarão vendo o quanto esse Deus é santo através de nossas vidas. E nós vamos ver isso claramente lá em Números, capítulo de número 20, e o versículo de número 12. Números, capítulo de número 20. Aqui nós tínhamos o costume de sempre colocar o irmão para fazer a leitura, mas como hoje estamos transmitindo uma live, nós vamos ler aqui no microfone, que assim diz o texto sagrado. Olha o que diz o versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não creste em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Então observe que o próprio Deus está dizendo que os homens iriam lhe santificar, mas essa santificação seria a obediência à palavra de Deus. Quando o cristão começa a pecar, quando o cristão começa a errar, quando o cristão começa a não obedecer à palavra de Deus, ele está profanando o nome de Deus. E a partir do momento que ele obedece a palavra, cumpre a palavra, honra a palavra, ele está santificando o nome de Deus, dizendo para o mundo que Deus é santo, e ele merece toda a honra, e ele merece toda a glória. E nós, observando por este ponto, nós vamos compreender que aqui nós vamos encontrar também a expressão Eloheca, que é derivada do termo Elohim, que traz a ideia de uma unidade composta. A palavra Elohim é o que está no plural, que seria traduzido como deuses, mas nós não somos politeístas, como também nós cremos numa ideia interessante. Nós, tanto o judaísmo como o cristianismo, ele é monoteísta, ele crê na existência de um só Deus. Porém, o nome Elohim traz a ideia de pluralidade. Subentende-se que aqui o autor está falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são compostos. Observe que em determinadas passagens nós vamos encontrar na Bíblia aonde fala da unidade dessa Trindade. Nós vamos ler em Deuteronômio, capítulo de número 6, e o versículo de número 4,
que você vai observar aqui no texto de Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo de número 4. Olha o que diz a expressão: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa expressão único, Senhor, ou a palavra único, no hebraico é had, que traz a ideia de unidade composta. E por que eu vou observar que é unidade composta? É porque essa palavra hebraica, had, ela é também usada no casamento, quando o homem e a mulher se tornam uma só carne. Uma só carne lá é had, que traz a ideia de unidade. Então subentende-se que aqui, quando o texto está falando claramente, dizendo que é único, mas usa a expressão de unidade composta, que está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abra lá sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos observar claramente esse termo para que nós venhamos compreender. Gênesis, capítulo de número 2, e o versículo de número 24. Gênesis, capítulo 2, e versículo de número 24. Olha o que diz a expressão: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Essa expressão uma é o mesmo termo usado lá em Deuteronômio, had. Então, aqui fala que a unidade composta de homem e mulher, eles vão se tornar um. Ou seja, são uma pessoa, porém duas pessoas distintas, homem e mulher. Nós cremos na Trindade. A Trindade, esse Deus, ela é na unidade. E a unidade na Trindade, porém, são simplesmente três pessoas distintas. Quando você vai analisar a passagem, nós vamos ler claramente, nós temos também a questão de uma unidade conhecida como a unidade absoluta. E o que seria essa unidade absoluta? É quando nós vamos lá para o texto que se encontra lá em Gênesis. Essa unidade absoluta, nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Melhor dizendo, 22. Olha o que diz o termo 22, o capítulo 22, e o versículo de número 2. É um culto de sexta-feira, é um culto de doutrina, de ensino. Olha o que diz o termo. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Essa expressão único aqui, Abraão está falando, Deus está falando do filho de Abraão, que é Isaac. Aqui é uma unidade absoluta, ou seja, só é uma pessoa. E o termo hebraico usado é Yahid, não é mais Ehad. Então é um termo totalmente diferente. Então nós vamos observar que não é aplicado a palavra Ehad, não é aplicado ao filho de Abraão. Mas aqui a palavra Ehad é aplicado a Deus, ao Senhor, que equivale de uma unidade composta, que fala de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso o termo Elohim. A Bíblia mostra claramente que quando você vai ver na questão da criação, a Bíblia diz Bereshit bara Elohim, ou seja, a Trindade estava na criação, tanto o Pai, quanto o Filho e quanto o Espírito. Quando a Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito, esse termo aplicado às pessoas da Trindade, nós não devemos entender que o Pai é superior ao Filho, o Filho é superior ao Espírito, não. Meio vai dizer algo interessante, que essa superioridade é baseada em funções, ou seja, aqui mostra que o Pai tanto criou,
mas o Filho o resgatou e o Espírito conserva. São três pessoas distintas que trabalham em prol da humanidade para trazer resgate e salvação. Então nós entendemos algo importante da parte de Deus, para que você compreenda o quanto esse Deus, ele é poderoso e trabalha em prol do seu povo. Então, toda a plenitude da terra é dele. Aqui mostra o seu governo, aqui mostra o seu domínio. A palavra aqui também é aplicado como o governador de todas as coisas, que ele é o possuidor de todas as coisas. E por que o homem não deve estar em desespero? O mundo, os continentes, as nações estão abaladas devido a um pequeno vírus que está aí. Mas nós devemos entender que esse vírus, o que está acontecendo no mundo, é um juízo de Deus, porque os homens não estão tendo ele como dono da terra, os homens não estão tendo ele como governador da terra, mas ele, como é dono de tudo, de todos, ele faz o que ele quer e tudo está debaixo do seu controle. Então, meus queridos irmãos, nós vamos observar que ele criou. E por que a terra é dele? Ele vai explicar no verso 2. Porque foi ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Aqui mostra que é dele porque ele é o Criador, porque ele fez todas as coisas. A primeira coisa, quando você lê a Bíblia, a primeira página da Bíblia não vai revelar esse Deus, não é como um Deus salvador, mas vai mostrar esse Deus como criador de todas as coisas. O mundo não foi criado pelo Big Bang, o mundo não veio da evolução, mas o mundo foi criado do nada, pelo poder da palavra desse Deus. Por isso, ele é o governador de todas as coisas. É por isso que não é para crente, ele não anda desesperado. Crente, ele não anda aflito, por mais que a cabeça dele, o mundo dele, a casa dele esteja de cabeça para baixo, mas ele sabe que esse Deus que governa o universo, ele também governa a sua casa, governa a sua família, governa a sua cidade e governa a sua nação. Crente não é para andar assombrado, crente não é para andar com medo, mas quem deve entender que tudo está no controle de Deus. Por quê? Porque foi ele que criou a história, é ele que sustenta a história e é ele que conduz a história para a sua conclusão final. Tudo está no domínio deste Deus, tudo está no controle deste Deus. O Brasil, muitos estão dizendo, o Brasil está um caos, o Brasil está em um desespero, o governo está, mas tudo está no controle de Deus. Ele coloca quem ele quer, ele tira quem ele quer, ele leva a sepultura e coloca nela, porque ele é o Criador e é o dono de todas as coisas. É ele que faz isso. E nós vamos observar que o nome dele equivale também o seu domínio, o seu governo. Por isso que o nome de Deus, a palavra aqui, traz a ideia também de Yahvé, que é Senhor, que é a expressão Jeová, que traz a ideia de Senhor. As nações que você vê, as nações pagãs antigamente, eram nações que adoravam vários deuses, eram nações que tinham muitos deuses que eles cultuavam, e para cada deus tinha uma situação, ou seja, para cada situação tinha um Deus para resolver. Então nós vamos observar algo interessante, que este Deus, ele é Senhor do crente, ou seja, se o crente ele está em guerra, ele tem a bandeira dele, que é o nome dele é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Quando o crente ele está enfermo, o nome deste Deus é Jeová Rafá, é o Senhor que cura. Se o crente está passando por problema financeiro, não, se o crente está disperso, o mundo está disperso, o nome dele é Jeová Ra, o Senhor é o nosso pastor. Se você está em depressão, se você quer tirar a tua vida, se você está com a síndrome do pânico, se você não tem paz, o nome dele é Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Ele, para cada situação da tua vida, ele é Deus. É por isso que ele deve ser adorado e tributado toda a honra e toda a glória a ele. Meus queridos, nós vamos ver algo interessante nesse texto, aonde o verso 3 vai dizer: quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo?
A Bíblia diz lá em Isaías, cantando o salmista, ou melhor dizendo, os anjos cantando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheio da sua glória. A santidade dele resplandece a glória dele, a santidade dele provém glória para ele, louvor para ele, exaltação para ele. Se nós cremos num Deus santo, nós cremos que o amor dele não é um amor egoísta, e também sua justiça não é uma justiça tirana, mas ele é um Deus justo e um Deus perfeito para a glória do seu nome. Meus queridos, e através dessa santidade de Deus, é que nós vamos ter a santificação. Essa santidade de Deus mostra a sua separação dos homens, que ele é separado do pecado, que ele é separado da sua criação. Ele está no mundo, mas ele está no planeta por causa da sua onipresença, aonde ele ocupa todos os espaços. Mas aqui mostra também que ele não tem pacto com o pecado, não tem pacto com a injustiça. Por isso que ele é santo, ele é separado. Nós somos imperfeitos, ele é perfeito, ele é santo. Nós éramos profanos, nós só somos santos porque nós recebemos a santidade da parte dele. A Bíblia diz que o Pai nos santifica, a Bíblia diz que o Filho nos santifica, e também a Bíblia diz que o Espírito Santo nos santifica para a glória dele. A Trindade santifica os homens para nós glorificar o seu santo e eterno nome. Meus queridos, e nós vamos ver claramente que ele é santo, e essa santidade mostra a sua separação totalmente do pecado. Ele aborrece o pecado, ele odeia o pecado. Por isso nós vamos compreender, e a Bíblia diz também que ele aborrece também o pecador. Tenha cuidado com aquela frase de efeito. Mas qual é a frase? Aquela frase que diz assim: Deus aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Mas quando você vai para o Salmo 6, verso 4, verso 5, você vai ver claramente que ele odeia quem pratica a iniquidade, que ele aborrece quem pratica o pecado. Então Deus, ele não aborrece apenas o pecado, ele também aborrece quem pratica o pecado. No dia do juízo eterno, por ele ser santo, e ele vai cumprir a sua justiça, jogando não é o pecado no inferno, mas é jogando o pecador também no inferno. Por isso devemos procurar ser santo, e é ele que nos santifica. É por isso que a santificação, nós vamos ver claramente que é dividida em 3 fases. Nós vamos ver que ele nos santifica. A palavra santo é kadosh, quando também você vai ver hagios no grego e kadosh no hebraico, que ele nos separa do pecado, que ele nos separa das garras de Satanás, que ele nos separa dos prazeres do mundo, ou seja, para nós sermos propriedade exclusivamente dele. Nós estamos separados. Agora não é porque eu e você estamos separados do pecado que nós não estejamos sujeitos ao pecado. Nós estamos sujeitos ao pecado. Enquanto nós estivermos nessa carne, nós estamos sujeitos a pecar. Enquanto estiver nesse mundo, estamos sujeitos a errar. Por isso que Deus colocou a santificação progressiva, ou seja, todos os dias nós praticamos justiça pela santificação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É Ele que nos santifica. É por isso que você vai ler o texto lá em 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 18, que nós somos transformados de glória em glória na imagem de Deus. Ou seja, nós não somos transformados, não é para parecer, simplesmente não é com um ator de Hollywood. Nós não somos transformados, não é para imitar os cantores mundanos. Nós somos transformados para nós ter a imagem e a semelhança e o caráter do Deus eterno em nossas vidas. Mas essa perfeição só vai se consumar, essa santificação só vai se consumar na santificação plena. E quando é que isso vai acontecer? No arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, você não vai ter mais o desejo do pecado,
porque vamos estar nos céus. E assim como Ele é santo, nós seremos santos. E por quê? Porque o desejo de Deus sempre foi: seja santo, assim como eu sou santo. Então, meu querido, o nosso desejo também é esse, de sermos santos. Mas para isso, precisamos todo dia da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aqui mostra também, aquele que é limpo de mão, a ação do homem. E olha o texto, vai dizer: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Limpo de mão é o que você faz, puro de coração é o que você é. Se o meu coração é puro, minhas mãos serão limpas. Se o meu coração é impuro, minhas mãos serão sujas. Porque primeiro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nunca se impressione com religiosidade. Tem gente que é focado em religião. Religião, o primeiro objetivo dela é mostrar o exterior. Mas o crente regenerado pelo poder do Espírito e lavado pelo sangue de Jesus, ele primeiro é transformado dentro do seu interior. É por isso que o crente, ele mostra isso. Primeiro, limpo de mão, mostra o que você faz. E o puro de coração, mostra o que você é. Aqui diz o texto, que não é entregue a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Meus queridos, o problema não está em prometer. O problema não está em eu jurar. O problema está em eu cumprir. Eu juro em nome de Deus. Mas se ele jura no nome de Deus e não cumpre, ele pecou feio. Você vai ver nas cartas de Paulo, o próprio Paulo chamando: eu chamo a Deus como minha testemunha. Eu coloco Deus como isto. Ele sempre chama Deus em termos de juramento. Por quê? Porque Paulo, tudo que ele havia feito, ele havia cumprido e havia obedecido. Agora, se eu juro no nome de Deus e eu não cumpro, eu estou envergonhando o nome dele, eu estou profanando o nome dele. Por isso, não devemos jurar vergonhosamente, enganosamente. Diz o texto: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Irmãos, eu não sou limpo de mão e não sou puro de coração, não é pela minha justiça, não é pelas minhas obras, não é pelo que eu faço, mas o salmista vai mostrar que nós vamos ser salvos, porque primeiro esse Deus nos salvou, Ele é o Deus da nossa salvação. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou. Se eu sou hoje o que eu sou hoje, o coração puro, o coração regenerado, primeiro não é pela minha justiça, mas é pela justiça do seu Filho, que foi Cristo Jesus indo para a cruz, para me redimir, para me transformar, para me regenerar, para me produzir justiça para a glória de Deus. Eu não pratico boa justiça ou pratico boas obras, não é para mim ser salvo. Eu pratico boas obras porque eu já sou salvo. As obras não te salvam, mas quem é salvo deve praticar boas obras. Deve praticar boas obras. Então, o salmista descreve: e este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. A justiça não é minha, a justiça é de Deus. Está mais um atributo dele aqui: justiça. O que é a justiça? A justiça dele é sua santidade em ação. Deus, ele é justo, e essa justiça, ele quer que nós sejamos justos, mas nós não tem como por nós mesmos alcançar essa justificação. Justificação não é perdão.
Quando eu sou justificado, é porque eu sou declarado justo, mas não pela minha justiça, mas pela justiça de outro, que é a justiça de seu Filho Jesus Cristo. Então, esse Deus, por ele ser justo, esse atributo lhe capacita ele ser reto. Como? Quem peca, inferno. Quem obedece, céu. Ele é justo. Ele é justo. E por essa justiça, o próprio Adão, eu lendo uma obra de um teólogo chinês, ele deu aquele exemplo da passagem que quando Adão e Eva pecam, e eles vão tirar aquelas folhas para cobrir a sua nudez, então o próprio Deus vem, mata o animal e verte eles. O homem ali era querendo resolver o seu próprio erro, o homem querendo resolver o seu próprio pecado com a sua justiça, mas foi Deus, matou o animal, que pelo um contexto geral, subentende-se que aquele animal é um cordeiro, que tipificava Cristo Jesus, aquilo que João Batista viu na beira do Rio Jordão, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus não olha para você, não é porque você é bonito, Deus não olha para você, não é porque você é linda, Deus não olha para você, não é porque você tem carro e dinheiro, Deus não olha para você, não é porque você é pobre, ou porque você é feio, Ele olha para você, é porque Ele vê a justiça do seu Filho sobre a tua vida. Nós somos justos, mas é pela justiça dEle, entregando o seu Filho na cruz do Calvário, para nos dar o direito de vida eterna, não é pelas nossas obras. Até para nós conhecer Ele, não era a nossa glória. E não, porque Ele se dá a conhecer. Então nós, por si só, não temos como conhecer a Deus, Ele tem que se deixar se conhecer. E nós, nunca, pela nossa mente finita, nunca vamos conseguir compreender Ele, porque Ele é um Deus infinito. Mas a Bíblia diz que para nós até conhecer Ele, Ele precisou mandar o seu Filho. E para nós conhecer o Filho, precisa o Pai revelar. Então, observa que quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, olha a palavra de Jesus, não foi carne e nem sangue, foi o meu Pai que está nos céus. A Bíblia nos mostra claramente que Deus, agora, Ele quer ser conhecido, primeiro é pelo seu Filho. Por isso que a Bíblia diz que esse verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou no meio dos homens, revelando a glória do seu Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A Bíblia diz em Colossenses 1,15, que Ele é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Tu quer conhecer a Deus? É por intermédio de Jesus. Tu quer conhecer a Jesus? É por intermédio de Deus. Nós nunca por si só, não temos nem capacidade de conhecê-lo, a não ser Ele não se revelar pela sua palavra, pela criação e pelo Filho e pelo Espírito, para a glória do nome dEle. Nossa justiça é trapo de imundícia e acabou. E acabou. Tudo parte dEle, tudo é para a glória dEle, tudo é para o louvor dEle, tudo é para a exaltação dEle, nada está em volta de nós. Esse louvor que você canta aí, que você vai ter um sorriso providenciado, que até o inimigo vai estar na plateia, tu vai estar no palco, isso é heresia. A Bíblia diz que o louvor é para Deus, a glória é para Deus, e tudo é tributado a Deus, não para os homens. Vamos tirar nós do centro. O centro é Jesus, o centro é o Pai, o centro é o Espírito, e a Ele a honra e a glória pelos séculos eternos. Olha o que diz o texto: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, que é o Deus de Israel. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aqui Davi não está falando dele, porque primeiro Davi não é rei de glória, ele está se tratando do Messias. Aqui é algo mostrando uma tipologia, ou melhor dizendo, uma profecia apontado a Cristo, que Cristo, Ele é o rei, esse Senhor, Ele é o rei. Por que será que a Bíblia diz que Ele
a terra e a sua plenitude é dele, porque ele é rei. Rei, ele é dono do reino, tudo pertence a ele, tudo está a seu governo. Por isso que ele é rei. A Bíblia diz que quando ele vir montado em um cavalo branco, está escrito em Apocalipse, escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tudo está no controle dele. Ele é o nosso rei, ele é o nosso governador. E por ele ser rei, ele tem um reino. E este reino é um reino futuro e um reino presente. Você quer reinar com ele no futuro? Você precisa primeiro ter ele no teu coração, chamado de reino presente. Esse reino é invisível, é ele governando a tua vida, é ele governando a tua história. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu me prostituiu, eu não vou me prostituir mais. Por quê? Porque eu tenho Jesus reinando em meu coração. É ele que governa a minha vida, é ele que governa a minha história. Então, ele é o meu rei. Ele é o teu rei, ele é o teu Senhor. Por isso que vai dizer o texto, que não vai chamar ele apenas só de rei, mas vai também chamar ele de Senhor. Que Senhor, a palavra que traduzida para o grego é Kyrios, que traz a ideia de possuidor, de dono, que aqui está na Septuaginta. Então você vai ver que esse Deus, ele é teu governador, que o Messias, ele é teu possuidor, que ele é teu dono, e você está sujeito às suas ordens. Foi o que Paulo disse: Jesus, eu sou prisioneiro teu, eu sou servo teu. Paulo usa a expressão doulos, escravo, servo, que ele tem um dono. Então ele é o rei da glória, ele não é apenas o rei do universo, mas ele é o rei da glória. Ele não divide sua glória com ninguém, ele não divide sua glória com os cantores, ele não divide sua glória com os pregadores, ele não divide sua glória com os homens, ele não divide sua glória com Satanás, ele não divide sua glória com os anjos, porque ele é o rei da glória. O homem não tem glória, o homem tem vanglória. Por isso, por quê? Porque a glória do homem perece. Pode se levantar imperadores, pode se levantar os Césares, pode se levantar Alexandre o Grande, mas todos pereceram. Cadê eles? A glória deles todos pereceram, mas a única glória que permanece para sempre é o do Rei da Glória, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. A Ele, exclusivamente tudo a Ele. Você quer cantar um hino sadio? Canta os salmos. Tudo é glória dele. Aí ele vai dizer: ele foi valente, ele foi poderoso na batalha. Será por quê? Simples. Ele venceu o mundo. Ele venceu a carne. E ele venceu o diabo. Ele venceu a morte. Quando ele estava entrando nos céus, os anjos cantavam: levantai portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? É o Senhor valente na batalha. Ele é o Rei da Glória, porque ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu as obras da carne, venceu tudo para a glória do seu Pai que o enviou. Por isso que ele é o Rei da Glória, e é ele tributado tudo a ele. Por isso que a Bíblia vai dizer: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Tudo pertence a ele e tudo está no domínio dele. E a Bíblia diz: levantai portas eternas também, para que entra o Senhor dos exércitos, o Yevate Sabaote. Nós estamos travando a grande batalha, e todo dia crente trava a grande batalha, mas ele é o Senhor dos exércitos. Irmãos, a Bíblia quando fala que ele é Senhor dos exércitos, até de exército de gafanhoto, ele é Senhor. A Bíblia diz lá claramente, ele vai dizer lá no livro de Joel, o profeta Joel vai dizer o seguinte: olha, se vocês trazerem o dízimo para a casa do tesouro, ele vai destruir o devorador, porque quem fala é o Senhor dos exércitos. E se você observar lá o texto, Senhor dos exércitos, o que é que tem a ver Senhor dos exércitos com dar o dízimo? Porque o texto ali devia ser Jeová Jirê, é o Senhor que provê. Por que que ele colocou Yevate Sabaote, o Senhor dos exércitos? O que que tem a ver? Simples. É porque o povo de Israel vivia de plantações. Eles plantavam, Deus mandava a chuva. Quando a Bíblia fala, e abria a janela dos céus, é chuva.
Ele diz, eu não vou só abrir, eu vou abrir as janelas, mas também vou matar o devorador. Como? O exército de gafanhoto vinha para destruir as lavouras. E ele diz, mas quem falou? Está lá em Joel, lá em Malaquias, melhor dizendo. Está lá em Malaquias, dizendo que Ele é o Senhor dos exércitos, ou seja, que as pragas, os gafanhotos não iriam devorar as plantações dos judeus, porque ele estava sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que peleja por nós, é Ele quem batalha por nós, Ele comanda o exército dos céus, Ele comanda o exército dos homens, tudo está no controle dEle e tudo é a glória para Ele. Que Deus abençoe a todos.